Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Evânia Reich. Eu fui convidada, né, pelos organizadores, pelas organizadoras do Prêmio Filósofas de 2020, ao qual eu fui indicada, né, um prêmio concedido pela ANPOF e pela CAPES, né. Fico muito feliz com esse convite e vou aqui fazer um resumo bastante breve da minha tese, né, que participou desse concurso, que tem o título de Uma aporia das democracias liberais contemporâneas, a tensão entre exigências religiosas e direitos liberais igualitários. Eu vou tratar dessa tensão, portanto, entre as exigências religiosas e os princípios de direitos liberais das democracias ocidentais. A existência dessa tensão se dá por um retorno do religioso, em particular um aumento considerável do fundamentalismo, da ortodoxia e dos fanáticos religiosos, tanto no campo social quanto no campo político. E esse aumento, esse fanatismo, esse fundamentalismo, ele vai contradizer e vai entrar em choque com aquela união que foi estabelecida entre modernização e secularização. Eu organizo a minha tese de tal forma que eu trago nos primeiros capítulos uma parte pragmática, ou seja, eu dou exemplos dessas tensões que ocorrem nas sociedades democráticas. E a outra parte, que ficaria então os últimos capítulos, eu trago a parte teórica, onde eu vou trabalhar então com a teoria filosófica política. Na parte pragmática, eu vou trabalhar com casos da França, da Inglaterra e também com o fundamentalismo americano. Para o caso francês e o inglês, a questão da imigração na Europa e o consequente aumento do pluralismo religioso vai ser o pano de fundo para discutir as questões da religião e essa tensão. Eu vou trazer exemplos como o debate em torno da proibição do uso do véu pelas meninas muçulmanas nas escolas, e também pelas mulheres muçulmanas em geral. Também vou trazer a questão da proibição do uso da burca. Os exemplos da França com o seu republicanismo e a Inglaterra com o seu multiculturalismo, e aí eu vou fazer uma divisão, eles foram bastante importantes para mostrar dois tipos de políticas que são diferentes. O republicanismo ele vai defender a promoção da tolerância religiosa, mas vai dar mais importância ao desenvolvimento da cidadania republicana. É bastante interessante ver como a França promove a tolerância, mas dá muita importância para a cidadania. O que significa que o mais importante é a educação do cidadão, e não a sua identidade. Já o multiculturalismo inglês, ele é muito mais aberto e acolhedor das diferentes identidades, a tal ponto que ele vai possuir regras de exceção às regras gerais, toda vez que houver uma exigência baseada na cultura ou na religião. E por último, como caso pragmático, eu trago o fundamentalismo americano, que já, por sua vez, traz uma questão bastante diferente, porque já não se trata mais de exigências de religiões minoritárias naquele país, e o problema também não está ligado à imigração como está na Europa. O que acontece já é uma inserção cada vez maior dos evangélicos ou dos neopentecostais nas instituições e nas questões políticas. Um fundamentalismo que é de cunho criacionista, e que tem pretensão de poder e tem muitas vezes o intuito de derrubar as bases dos direitos liberais, e a própria ciência e as suas descobertas. E aí eu trago esse exemplo para mostrar o perigo dessas religiões que têm esse cunho, essa pretensão de inserção na política. Eu não trabalhei com o aumento do fundamentalismo religioso no Brasil, nem tampouco com o aumento da bancada evangélica no Congresso e na política em geral.
mas eu acredito que o Brasil está mais perto do fundamentalismo americano do que as questões que envolvem a religião na esfera política na Europa, né? E, portanto, olhando para essa questão pragmática, eu vou trazer então a teoria, né? E faço a questão: o que a filosofia política tem a dizer sobre essa tensão, né? Por que a filosofia política tem essa preocupação com a religião, né? A religião sempre foi um tema da filosofia política, mas por que esse interesse tão grande nessas últimas décadas, né? E a minha intuição, e daí eu crio duas hipóteses, é que esse retorno do religioso, né? E aqui eu entendo o retorno desse religioso não necessariamente como o retorno das religiões tradicionais, né? Pelo menos não como elas se apresentavam no passado, mas esse retorno ele causa dois males, né, à sociedade. Um deles é a desagregação social, né, e o outro é a pretensão de investidura da religião no poder político, né? E é disso que se trata, né, para mim, nessa tese. Para tratar na teoria com essas duas hipóteses, eu vou trazer, o liberalismo político de John Rawls, né, e as investigações de Habermas sobre o papel da religião na esfera pública, né. E por último, eu vou trazer o pragmatismo de John Dewey. Uma das questões centrais que vai ser percorrida na minha tese, né, e eu trago nessas teorias, é a investigação sobre o lugar da religião, então, na esfera público-política, nas democracias liberais ocidentais, né? Quais são justamente os limites que devem ser colocados à religião quando ela tem essa pretensão de poder, né? Então aqui está em jogo, na minha tese, né, discutir a religião enquanto ela tem essa pretensão de poder e trazer a teoria para dizer quais são as maneiras, né, quais são os percursos filosóficos que esses autores desenvolveram, né, e que podem elucidar ou podem deixar um pouco mais claro, né, de que maneira nós podemos então colocar freios à religião todas as vezes que ela tiver pretensão de poder, e aqui eu falo de poder político, né?